Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que hoje iremos rezar é Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado por fazer o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um convite profundo a colocarmos a atenção naquilo que é o essencial da nossa missão. Muitas vezes a gente se pega falando da obediência de São José, da obediência de Nossa Senhora, quando abriram mão de seus projetos pessoais para acolher o projeto que veio do céu, que vem de Deus. A gente sempre diz, Maria era jovem, virgem, pobre, muito jovem, tinha um projeto pessoal. José também tinha sua vida, tinham planos, e de repente o anjo vem e muda tudo. A vontade de Deus encontra acolhida na vida daquele casal. Imaginemos a vida de Jesus, que cotidianamente, em oração ao Pai, abraçava a vontade do Pai, pois não queria de modo algum se distanciar daquilo que Deus queria para ele. Olhando para o evangelho de hoje, vamos perceber que assim como Jesus, como José, como Maria, como os profetas, os mártires, os santos, foram aproximando a sua vida da vida de Cristo, fica hoje o convite para cada um de nós, pobres servos da misericórdia. O nosso convite é fazer o que devemos fazer. O nosso convite, o convite que o Evangelho nos faz, é que sejamos servos inúteis, pequeninos do Evangelho. É que abramos mão dos nossos projetos arrogantes, egoísticos, que muitas vezes nos são impostos pelo mundo, e nos coloquemos inteiramente a serviço do projeto de salvação, que é o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. É um projeto que é para a salvação daquilo que está perdido. Se o nosso coração estiver perdido, quando ele se aproxima do coração de Cristo, a gente então se aproxima da salvação. Se a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos sentidos estão desorientados e perdidos, nos aproximemos então de Jesus e logo a nossa vida encontrará a salvação. Quando olhamos para o mundo não é diferente. Muita possibilidade de salvação. O que precisamos? Nos aproximar da vocação profunda que cada um de nós carregamos. Servos pequeninos, inúteis, do Deus que nos ama tanto. O que precisamos então ficar atentos? Nunca esquecer, Deus tem um plano para nós. Assim, quando tomarmos consciência, poderemos dizer, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Servimos a Cristo, a sua igreja, sem esquecer do pobre, do migrante, dos esquecidos, dos marginalizados, dos sofredores. Sem esquecer daqueles que são descartados pela sociedade atual quando busca fama, glória, poder. Uma sociedade que se olha no espelho e não é capaz de se reconhecer por tanta harmonização que faz. Tudo hoje é harmonização, a começar pelo próprio rosto. As pessoas já não se reconhecem, já não se aceitam, e às vezes por detalhes que são tão pequenos,
mas que em sua vaidade esse detalhe se transforma em gigantesco. Por quê? Porque os seus sentidos e seus olhares estão para si mesmo. Quando a gente olha para si mesmo, a gente sempre vai achar um defeito. A gente sempre vai achar o que melhorar, é verdade. Mas quando a gente vive para a gente mesmo de uma forma tão profunda, a gente esquece qual é o sentido verdadeiro da vida. A gente esquece que fazendo transformações, mudanças artificiais no rosto, no corpo, na sociedade, no mundo, não levará a uma conversão profunda do universo e do mundo. Quando a gente olha para a questão climática, por exemplo, graças a Deus que temos o Papa Francisco como grande profeta da casa comum. Vejamos o que está acontecendo em nosso país. As ondas altíssimas, a onda de calor gigantesca, ondas de frio e de água em outros lugares, e a gente ainda acha que pode continuar com essas harmonizações pequenas feitas artificialmente. Queridos irmãos e irmãs, é preciso uma conversão profunda. É preciso que olhemos para a nossa vida e cuidemos daquilo que Deus nos deu para cuidar. Do ser humano, dos pequeninos, dos pobres, da natureza, da casa comum, do universo. Porque o futuro começa hoje. Por isso, busquemos ser servos inúteis, obedientes e fazermos o que devemos fazer. Primeiro, profetas da verdade, do amor e da misericórdia. Segundo, compassivos, anunciar a compaixão, anunciar que há espaço sempre para cada um de nós, para esta conversão, que não é só uma conversão religiosa, é uma conversão humana. Quando a nossa vida muda, quando o nosso ser cristão e ser humano mudam, a gente não pode continuar fazendo mudanças paliativas e artificiais. É preciso conversão. É preciso que acolhamos o projeto de Deus em nossa vida. E assim nosso Senhor seja a razão da nossa existência. Desse modo, seremos transformações concretas e profundas no mundo, na natureza, na vida das pessoas. Enquanto isso, cuidado. Cuidado para onde os seus olhos estão voltados. Cuidado para você não viver preso nas sombras, como lá no mito da caverna de Platão, quando a pessoa vivia das sombras, olhando para as sombras que estavam dentro da caverna, achando que aquilo era verdade, a realidade. E, na verdade, o sol brilhava fora. Não nos tranquemos em nosso egoísmo, não nos tranquemos em nossa falsidade, não nos prendamos em nosso artificialismo. Com que você está gastando o seu dinheiro? Com que você está gastando a sua vida? Busquemos viver intensamente, profundamente. Fujamos da artificialidade, das aparências, do fake e da destruição, que vai nos corroendo por dentro. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, que tem um projeto lindo para cada um de nós. Busquemos a amizade social e a fraternidade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem não comprou ainda o seu livrinho do Advento, ainda dá tempo, hein? Vá no site das Edições Loyola e peça o seu e ele vai chegar em casa. Com ele você vai poder rezar e aprofundar um material excelente para rezar o nosso Advento que se aproxima. Um abraço e compartilhemos este Evangelho, evangelizando e missionando comigo. Amém. Sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e
saborear internamente as coisas. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas.